Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós. Começando aqui mais uma lição, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma aula aí. Hoje, lembrando que teremos mais uma lição relacionada aí à revista da editora Central Gospel, a revista Estudo Bíblico. E aí, já de início, deixando aqui mais uma vez para vocês o nosso contato, para caso você deseje, caso você queira ter a nossa presença aí, minha família e eu, com todo o prazer do mundo, estaremos com vocês adorando e bendizendo ao Senhor. Lembrando que a lição aqui a ser estudada neste vídeo é a lição 7, cujo título é As Duas Testemunhas do Final dos Tempos. Então, como já foi dito aí, vamos falar um pouquinho sobre as duas testemunhas. E esta lição tem seu texto bíblico básico lá em Apocalipse 11, versos 3 ao 12. Tem seu texto áureo em Isaías 43:10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Repetindo aí, Isaías 43, verso 10. Já a nossa palavra introdutória nos diz, leiamos: Nesta lição estudaremos duas personagens misteriosas, referidas no livro do Apocalipse, apenas como as duas testemunhas. O que se sabe a respeito dessas duas personalidades escatológicas é que elas estão ligadas ao tempo da grande tribulação, quando o anticristo se voltará contra a nação de Israel depois de profanar o templo. Essas testemunhas profetizarão na cidade de Jerusalém e exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 meses, ou seja, aí, 1.260 dias, ou também, como nós conhecemos, 3 anos e meio. Logo que terminarem a sua missão, as duas testemunhas serão mortas pela besta. Então, como eu já disse aí, dando início, nós estamos aí com mais uma lição. Lembrando que essa é a 7ª lição, ou seja, já gravamos 6 lições. Para você que não assistiu nenhuma delas, dá tempo, corre lá. Nós disponibilizamos aqui neste canal uma playlist onde você tem acesso a todos os materiais, a todos os vídeos e lições que nós já gravamos aqui, ok? Fique à vontade lá, corre lá, assiste e depois vem acompanhar conosco aí mais essa lição. Que Deus abençoe a todos que estão conosco também neste vídeo, os que estão conosco aqui assistindo, os que estão conosco de certa forma também contribuindo. Se o comentário, lembrando que é muito bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade para comentar aí nos vídeos, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, tá? Será um prazer ter você aqui conosco. E já partindo para o início dessa lição, assim como na lição anterior, eu estarei fazendo também aqui algumas considerações iniciais, tá? Essas considerações geralmente são algumas ponderações que eu faço já no início da lição, antes mesmo que ela possa começar, para que a gente possa entender alguns pontos concernentes à mesma. E aí, dentro das considerações iniciais para esse tema, para essa lição, que são as duas testemunhas, o que eu farei inicialmente, vamos lá, é a definição do termo. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse termo, testemunha. Por que testemunha? Por que a Bíblia fala aí e usa a expressão testemunhas? Para começar, esse termo aí, testemunhas que nós temos, ok? E deixe-me tirar minha imagem para que você possa contemplar melhor isso aqui. Vamos lá. O termo aí, duas testemunhas, é o que nós chamamos lá no grego de dousin martusin, tá? Há quem pronuncie dizin ou dissin, martissin ou martissin, ok? Vamos lá, lembrando que pronúncia grega é sempre um problema, é sempre uma dificuldade, mas então dousin ou dissin, da ideia de duas, e aí martusin ou martissin, como alguns pronunciam, da ideia de testemunhas. É interessante esse termo aí, e eu vou ler para você entender por quê. O termo, deixa eu voltar na minha imagem. O termo martusin, no grego bíblico, é usado para se referir a testemunhas. Deriva de martos, ou martis, alguns acabam dizendo, que significa alguém que dá testemunho ou evidência, frequentemente em um contexto judicial ou espiritual.
No Novo Testamento, o termo é usado tanto para testemunhas oculares de eventos específicos, como a ressurreição de Jesus, quanto para aqueles que dão testemunho da fé cristã, incluindo os mártires que testemunharam com sua vida. Então é interessante notarmos o fato de estar aí a palavra martusin, testemunhas, tá? Que vem de martus ou martis, ok? Testemunha no singular. E aí nós temos dusin, disin, que quer dizer duas, e duas testemunhas. E o mais interessante aqui para você aplicar, de repente, professor, caso você deseje fazê-lo aí na sua lição, na sua aula, é o fato que a palavra aí, essa expressão testemunha, é usado no Novo Testamento, aí no grego, diria grego bíblico, para se referir a duas questões interessantes. Uma delas é o fato de que é usado para se referir a uma pessoa que tenha testemunhado de maneira ocular, alguém que viu algo, alguém que conhece fatos e agora vai relatar os fatos que conhece, os fatos que viu, uma testemunha, como também é usado para os mártires, ou seja, aqueles que morreram por amor do Evangelho, aqueles que morreram por amor de Cristo. E aí nós temos, já no início de Atos, Estevão, sendo conhecido como o primeiro mártir da igreja primitiva. Tá? Seu chamado, por assim dizer, público ocorre em Atos 6, quando ele é tido como um dos 7 diáconos ou administradores. Eu geralmente não uso tanto o termo diácono, eu uso mais o termo administrador, embora haja uma semelhança muito grande, mas você vai ver que a palavra diácono para Estevão está lá mais, eu diria, na epígrafe do que no texto bíblico. E aí é chamado para ser um dos 7 que vão dar início a partir do 7 ao diaconato, sim. E aí no capítulo 7 ocorre a morte dele. No finalzinho do capítulo 7 ele é morto, e aí ele é morto aos pés de um jovem chamado Saulo, que entendemos ser Saulo de Tarso, tá, gente? Então tá aí a palavra mártir, de onde dá no português para nós a ideia de testemunha. É muito interessante isso aqui, tá? No grego martusin, dusin martusin, tá? Ou disin martisin. Fique à vontade aí para pronunciar o grego como você julgar. Duas testemunhas português, e aí as duas aplicações, os dois usos desse termo da palavra mártir, testemunha, no Novo Testamento. Tá? Só para juntar alguma coisa e agregar na sua lição. Partindo por isso também nós temos outra, eu diria aí, consideração inicial a fazer. Qual delas? É o fato de nós falarmos aqui sobre a identidade das duas testemunhas, porque a gente percebe que a lição ela traz alguma coisa na introdução, mas ela não se dá para trazer, ou seja, a lição não foca nisso. O foco dessa lição não é trabalhar a identidade das duas testemunhas, mas sim o ministério, eu diria, o ofício dessas duas testemunhas, ou a missão das duas testemunhas, como você quiser falar. Então vamos falar um pouquinho aqui, no início ainda, sobre a identidade, ou possível identidade das duas testemunhas. Você já vai ver, de posse da sua revista, sua lição, que muitos são os candidatos, né, para serem aí as duas testemunhas, até interpretações que trazem que o fato de que as duas testemunhas não são pessoas, literalmente falando, né, quem julgue ser o Antigo Testamento, logo o Novo, então a lei e a graça. Então há muitos exemplos aqui, e eu quero citar alguns pontos bem breves para que a gente possa trabalhar aí as duas testemunhas na lição. Partindo disso, vamos lá, partindo depois disso, vamos dar uma olhadinha para entender um pouco mais a esse respeito. O que nós diríamos é, primeiro caso, nós temos aí Moisés e Elias, tá? Eu diria que a maioria, tá? Dentre os teólogos, a maioria defende que as duas testemunhas serão, ou são, Moisés e Elias. Vamos ver isso aqui, vamos tentar, a princípio, né, entender o ponto de partirmos da ideia, ou partirmos do pressuposto de que seriam Moisés e Elias as duas testemunhas. Vamos lá. Moisés e Elias. Para começar, então, entendendo aqui. Uma das interpretações mais prevalentes é que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Essa teoria é apoiada por várias razões. Vamos ver aqui aquelas que seriam, ou aquilo que é tido como razão para apoiar o fato de serem Moisés e Elias as duas testemunhas. Para começar, nós temos milagres similares, ok? O que seria isso? Elias fez descer fogo do céu e também trouxe a seca. Então, os exemplos aí, nós temos as passagens que eu talvez não precisaria ou nem deveria citá-las de maneira direta aqui, dar exemplos, por causa do tempo, para que o vídeo não se estenda, mas você tem a referência para você ler lá, ok? Elias diante dos profetas de Baal, fogo descendo, e segundo Reis, Elias diante daqueles que foram enviados pelo rei para levarem Elias até o rei. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Por fim, nós temos também, retornando lá, 1 Reis 17, Elias se apresentando, por assim dizer, a Acabe, e aí, ou antes disso, né, Elias orando e dizendo que
Vive o Senhor, perante cuja face estou, que nos últimos anos nem o vale nem chuva cairão, senão segundo a minha palavra. E aí, 1 Reis 17. O ponto é que Elias, em seu ministério, tanto fez da parte de Deus descer fogo do céu, quanto também cessar a chuva, cerrar ali o céu, e não choveu nem desceu orvalho. Outro exemplo, nós temos aqui Moisés, transformou a água em sangue. Olha que coisa interessante, Êxodo 7, o início das pragas ali ocorrendo, Êxodo 7. E também trouxe pragas sobre o Egito, né? Flagelos e pragas sobre o Egito da parte de Deus. Então, por que a gente está trazendo isso? É porque você já sabe, acredito eu, que só de estar lecionando, só de estar acompanhando essa lição, você sabe que no ministério das duas testemunhas existem essas ocorrências aí. A questão de fogo vindo do céu, catástrofes, eles têm poder sobre a natureza, sobre os elementos da natureza. Então a gente vê aí essa questão, água virando sangue, pragas, flagelos aí vindo da parte de Deus, essas duas testemunhas recebendo de Deus poder para realizar tais atos, tais feitos, o que faz muitas vezes pessoas dizerem, alegarem que seriam Moisés e Elias. Outro ponto também para corroborar com isso, a transfiguração. Vamos lá. No Novo Testamento, Moisés e Elias aparecem juntos com Jesus na transfiguração. Mateus 17 fala isso, né? Embora eu não tenha colocado aqui, mas Marcos 9 também, me lembrei aqui, Marcos 9 também cita isso, transfiguração. O que pode sugerir um papel contínuo e especial no plano de Deus. Outro ponto também muito importante, para que muitos acabem dizendo, concordando, até mesmo alegando que sejam Moisés e Elias as duas testemunhas, é o fato de que eles também foram vistos no Monte da Transfiguração. Vistos não só por Jesus, que ali estava, mas também por Pedro, Tiago e João. Então houveram ali testemunhas oculares. Pedro, Tiago e João, afora Jesus, é claro, também viram e estiveram com Moisés e Elias, que surgiram no Monte da Transfiguração, sendo duas testemunhas. E um dado muito interessante da Transfiguração é o fato de Deus ter dito, né, ali a respeito de Jesus, e o fato dessas duas testemunhas, a saber, Moisés e Elias, naquela ocasião, não estou dizendo no Apocalipse, mas no Monte da Transfiguração, eles testemunharam também de Cristo, falaram acerca de Cristo. Sem contar o fato de que a Bíblia fala, né, o fato de Elias ter que vir, Malaquias fala isso, o profeta Elias viria, o retorno do profeta Elias, no judaísmo até esperado, uma cadeira aguardada ali, por assim dizer, à espera de Elias. Então nós temos muitos pontos que acabam corroborando e apontando para que Moisés e Elias sejam ali, como eu poderia dizer, as duas testemunhas. Mas é claro que existem, assim como existem pontos a favor, existem pontos contra. Por exemplo, Moisés poderia ser uma das duas testemunhas, já visto o fato de que as duas testemunhas serão mortas, e aí você tem Hebreus 9:27 que diz que ao homem é dado morrer somente uma vez, vindo após isso o juízo. Então como é que Moisés vai morrer novamente? Moisés então será ressuscitado para depois morrer uma segunda vez? Então Moisés, vindo como uma das duas testemunhas, não iria contrariar o texto de Hebreus 9:27, não ia haver um choque ali. Então, alguns acreditam que Moisés não pode ser por causa disso. Tá? Então é bem interessante, tá? Quem defenda que Moisés e Elias, mas há pontos que muitas vezes dificultam ali para nós entender que Moisés retornaria. Que Elias até que sim, mas Moisés fica mais complicado. Já visto o fato de que Moisés morreu. E se há, de repente, da parte de alguém a dúvida de que Moisés morreu, Josué 1. Deus disse a Josué, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te tu agora e passa o Jordão. Então, meu servo Moisés é morto. E aí você tem também Judas, uma espécie de disputa pelo corpo de Moisés, mais uma prova de que Moisés foi morto, que Moisés morreu, melhor dizendo, tá? Então, o que de certa forma dificultaria aí a presença de Moisés com uma das duas testemunhas. Então, além de Moisés e Elias, nós temos também outros exemplos, como Enoque e Elias, né? Então você tem lá Moisés e Elias, como eu acabei de citar, Moshe para os judeus, como dizem, né? Elias, Eliarro. E aí nós temos aí o Hanor, que é o Enoque, e o Elias, tá? Também. Enoque e Elias, para alguns poderiam ser. Vamos falar um pouco sobre isso. Outra interpretação popular é que as testemunhas são Enoque e Elias. Essa teoria é baseada no fato de que ambos foram arrebatados ao céu sem morrer, conforme Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, respectivamente. Vamos lá, vamos entender isso. Imortalidade. Enoque e Elias nunca experimentaram a morte, o que se encaixa bem com a ideia de que eles podem retornar à Terra para cumprir uma missão especial e eventualmente morrer, como descrito em Apocalipse 11,
7 ao 9. Então, aí também há quem diga que são Enoque e Elias, tá? Pelo fato de que ambos não experimentaram a morte, ambos foram transladados, Deus os tomara para si. Então, há quem defenda que não pode ser Moisés, há quem defenda que pode ser Moisés pelo fato de ter poder ali sobre as águas, como Moisés, de certa forma, em seu ministério tiver, a gente vê ali na travessia do mar, ok? Mas há quem diga que não pode ser Moisés pelo fato de que Moisés morreu. E se Moisés já morreu, e suponhamos, Deus ressuscita Moisés, Moisés é morto para ser ressuscitado novamente, como é que fica essa questão? Até que Moisés morrer 2 vezes, alguns acham que não, mas é bom que nós vamos parar para pensar o seguinte: você tem lá o caso de Lázaro. Lázaro estava vivo, foi ressuscitado e morreu só uma vez. Então olha que coisa interessante, mais uma prova para alguns de que Moisés não poderia morrer 2 vezes. Tá, o difícil para alguns é o fato de Moisés morrer 2 vezes. Mas aqui nós temos Enoque e Elias. Fechando já a questão de Moisés, acho que está muito bem explicado. Nós temos Enoque e Elias, nos quais nenhum deles, segundo a Bíblia, experimentou a morte. Ambos foram levados, transladados, arrebatados, tirados dessa terra e levados vivos para estarem diante de Deus sem ter experimentado aqui a morte. Então há quem diga que sim, Enoque e Elias seriam as 2 testemunhas por esse fato. Já visto também o fato de que Enoque também é visto lá em Judas como um contexto de juízo. Enoque também seria alguém que teria dito, falado, profetizado, vaticinado a respeito de juízo, outra coisa que corrobora. O ponto é, gente, que nós temos aqui, a princípio, as 2 interpretações mais, eu diria, comuns dentre os teólogos, Elias e Moisés, também Enoque e Elias, ou Elias e Enoque, na ordem que você quiser citar, tá? Mas, fechando isso aqui, eu diria o seguinte: é bom entendermos que a lição não nos explica tanto assim, não nos dá nenhum tipo de certeza quanto a quem é. E aí, eu queria, antes de começar a lição propriamente dita, que ali foram só considerações iniciais, eu queria dizer para você, meu querido professor que me assiste aí, para que você atente a esse detalhe, esse fato, de que esta não é uma lição para tentar provar e mostrar, comprovar quem são as 2 testemunhas. O foco dessa lição não é esse, e eu aconselharia você a não fazê-lo. Talvez faça como eu fiz, use exemplos, cite outros como foram citados, né, João, Paulo, caso você queira agregar aí a sua lição esses exemplos, mas o meu conselho é que você não passe nem a metade da lição tentando explicar quem são as 2 testemunhas, porque aí você vai acabar perdendo um tempo precioso da lição, porque o foco da lição não está na identidade, mas o foco da lição está na missão, ok? No ministério dessas 2 testemunhas, no que ocorrerá desde o início do ministério até o fim, por assim dizer, o fim dele aqui na terra, o tempo que isso vai se dar. Então você já percebeu que essa lição não serve para tentar explicar quem são. Então não foque no quem são, na identidade delas, mas muito mais no ministério, é o que eu diria a vocês. Talvez caberia um estudo, não sei da minha parte, aqui sobre as 2 testemunhas, a identidade delas, falar um pouco mais sobre o que eu falei, eu resumi aqui, mas só para te orientar, professor, para que você não gaste tanto tempo assim tentando. Lembrando que você é livre para fazer o que você quiser e ministrar a sua aula como você achar que deva ministrar. Tá? Eu estou só aqui orientando e aconselhando para tentar te ajudar, é só uma espécie de subsídio. Mas aí você percebeu, ao longo dessa minha explicação, que não é tão simples quanto parece. Tá? Dito, pois isso, vamos para a lição propriamente dita. Primeiro tópico, 2 testemunhas escatológicas. Vamos lá? As 2 testemunhas escatológicas, conhecendo e entendendo mais. Primeiro nós temos um subtópico aí que diz testemunhas especiais. Aqui você já passa a perceber que a visão do primeiro tópico é focar um pouco mais no início, né, a apresentação aí das 2 testemunhas ou no ministério delas. Então elas são 2 testemunhas especiais. Leiamos. Essas 2 testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana das visões escatológicas de Daniel. Então, partindo do pressuposto, do princípio que nós estamos tratando com uma lição na qual o autor da lição, a revista na qual também está aí trazendo a lição, é pré-tribulacionista dispensacionalista, que entende que as 70 semanas de Daniel aí teriam 3 divisões, na qual as 69 semanas já passaram, já ocorreram, já findaram. Uma explicação melhor sobre isso não darei aqui, porque eu já o fiz em vídeos anteriores. Corre lá, assiste, que você vai ter uma explicação melhor. E aí restariam aí
mais uma semana, resta mais uma semana, dentro dessa visão, desse ponto, desse cômputo aí das 70 semanas, ok? E essa semana, então, é uma semana de anos, expliquei também em vídeos anteriores, e isso vai resultar então 7 anos. Faltam 7 anos para se cumprirem as 70 semanas de Daniel. E esses 7 anos é o período que nós chamamos de tribulação, período tribulacional. E nós entendemos que essas duas testemunhas se levantarão na terra, que Deus há de levantar essas duas testemunhas neste período. Tá? Mesmo que este seja um período de falsa paz, em que haverá demonstrações de poder e muitos sinais, elas se levantarão contra o anticristo para fazer oposição ao seu governo autocrático e diabólico e tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas nesse período o aclamarão, ou seja, aclamarão o anticristo, como um líder mundial e o adorarão profanamente, como se fosse ele um Deus. Deus, é claro, com D minúsculo. E aí o que é o ponto também a se aplicar aqui? Nós já sabemos que o tempo em que essas duas testemunhas vão se levantar é o período tribulacional, e passamos a saber também que elas se levantarão com uma mensagem que vai contra, totalmente contra, em oposição ao império, o governo aí, o ministério, por assim dizer, do anticristo, tá? Isso é interessante. E parte da missão das duas testemunhas é alertar a humanidade contra o anticristo, contra a falsidade do anticristo. Partindo do princípio, que já tratamos em lições anteriores, corre lá para ver e assistir, que o anticristo surgirá em Apocalipse 6, então o homem no cavalo branco, com um arco na mão, coroa na cabeça, uma coroa na cabeça, e que saiu vencendo, e para vencer é o anticristo, e o branco da roupa dele e a cor do cavalo representam a falsa paz, porque ele trará uma falsa paz. Os primeiros 3 anos e meio desses 7 anos serão aí, o anticristo trará a falsa paz, e ele vai se revelar nos 3 anos e meio finais, e aí ele vai pôr as asinhas de fora e o mundo vai saber quem é ele. Então é nesse tempo, nesse ponto. Então, assim como o anticristo estará trazendo uma falsa paz, esses estarão alertando, as duas testemunhas estarão alertando o mundo quanto a isso. Se você parar para pensar, é muito atual isso, tá? Porque é o que está acontecendo hoje. Muitos estão se deixando levar. Glória a Deus que ainda há profetas e profetisas, né, homens e mulheres de Deus aí, vozes proféticas para o mundo que Deus tem levantado para alertar as pessoas quanto a isso. Então aqui está aqui. São duas testemunhas especiais, por quê? Porque elas vêm para um tempo especial. Então, para você, professor, o que há de especial nas duas testemunhas? E por que o subtópico tem esse título? Testemunhas especiais, porque elas serão levantadas por Deus para um tempo específico, o que as torna duas testemunhas especiais, tá? Vamos lá. Continuando, nós temos aqui castiçais e oliveiras. 1.2. Duas testemunhas simbolizadas no Apocalipse como castiçais e oliveiras que estão diante do Deus da terra. São, aí, vamos ver isso aqui. Como castiçais, elas refletirão a luz divina, iluminarão um mundo envolto em trevas. E como oliveiras, ou seja, a árvore que produz azeitona, de cujo fruto se extrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo, ungidas, separadas e enviadas pelo Senhor Todo-Poderoso. As duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. Então nós temos aí, e aqui, professor, seriam duas opções: dirigir os seus alunos ao livro de Zacarias, a fim de apontar ali essa questão das testemunhas, todo esse processo, entender isso, ou, caso você não tenha tempo hábil de fazê-lo, guiá-los até o livro de Zacarias, você pode aqui simplesmente aplicar as duas simbologias, fazendo com que seus alunos entendam que há uma simbologia nessas duas nomenclaturas, castiçais e oliveiras. Elas são ao mesmo tempo castiçais e elas são ao mesmo tempo oliveiras. O que quer dizer isso? Castiçais apontando para quem elas são, a sua mensagem aqui no mundo de maneira clara, num tempo de trevas, elas vêm para trazer a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, refletir a glória de Deus no mundo em trevas, castiçais. E aí você tem oliveiras, que apontam para unção. E é interessante, tá? Unção. E é bom lembrarmos que quando a gente fala de unção aqui, oliveiras, unção, embora o Antigo Testamento
nos faça entender que era da oliveira, que era extraído a azeitona, que por conseguinte era prensada, e após sua prensa era extraído o azeite, que tal azeite era usado para ungir utensílios e também pessoas na antiga aliança, os utensílios do tabernáculo, separando eles, e pessoas como reis, profetas, sacerdotes. Então, aqui tem essa simbologia da unção. Mas é bom lembrar, gente, eu aconselharia você, professor, a explicar aos seus alunos que a palavra unção, né, embora a gente utilize muito a palavra unção para poder, a unção de Deus, olha, o culto foi uma unção, desceu. É bom lembrarmos que a palavra unção, no seu contexto original, não alude só a poder. Ela alude muito mais a uma separação, uma consagração, mostrando que essas duas testemunhas são separadas. E essa separação se dará e se verá, eu diria, bem facilmente, no fato de que durante o período do seu ministério elas não poderão ser por ninguém impedidas. Então, não confunda a unção das duas testemunhas só com poder. Elas virão com poder, uma unção, que é muito comum entre nós pentecostais usarmos o termo unção para poder, mas é bom lembrarmos que unção, ok, está ligado também, eu diria, a princípio, eu até colocaria o termo a princípio, a separação, consagração. Elas serão separadas, consagradas. E aí nós precisamos lembrar que quando a gente ungia um objeto ou um utensílio e ungia pessoas da antiga aliança, nós estávamos dizendo com isso que esses objetos e utensílios eram usados só para Deus, eles eram separados dos demais, consagração, óleo, azeite, e as pessoas separadas para um ofício, profeta, rei, sacerdote. Então, a unção não representa só poder. Cuidado com isso aí, não de você falar dos testemunhos, vem na unção e no poder. Amém. A palavra unção aqui aponta para separação, com isso, consagração. E é bom você aplicar aí, vai ajudar muito você, professor, na sua lição. Dito depois disso, nós temos 1.3. E aqui eu faço uma pausa. Possa ser que ao longo dessa aula meu telefone toque. Tá? Minha esposa e meu filho não estão em casa e sempre que eles saem eu deixo o telefone ligado. Então, como eu não edito as aulas, talvez você ouça o telefone tocar, eu vou tentar apertar um pause aqui, parar, mas eu preciso atender. E irei atender a minha família. Minha esposa tem prioridade, meu filho tem prioridade, é claro, minha família. Ok? Então, se você ouvir um telefone tocar, perdão, desculpa, mas ainda que eu esteja gravando, ainda que seja muito sério o que eu estou fazendo aqui, a minha família tem a primazia. Aí eu vou parar e ok, vamos lá. Então, profetas na terra dos profetas, ok? Outra coisa que é interessante. Elas alertarão as pessoas a buscarem o Senhor enquanto houver oportunidade. Anunciarão as punições e bênçãos prometidas. Quando os reinos forem do Cristo de Deus, profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do remanescente que fugirá para o deserto. E vaticinarão a derrota do anticristo e seus exércitos. Fechando aqui, as duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo predeterminado pelo Senhor. Então, profetas na terra dos profetas. Olha que coisa interessante, gente. As duas testemunhas serão levantadas por Deus e elas estarão profetizando. Então é muito mais do que pregar, eu diria, o evangelho, a mensagem, mas elas profetizarão, elas vaticinarão, elas anunciarão que já está chegando o tempo da vinda do Messias. Tá? Isso é interessante, as duas testemunhas estarão ali, a gente vai ver em que lugar que elas estarão, onde vai estar centralizado o seu ministério, o seu ofício profético, mas aí elas estarão aqui entre nós pregando. Isso é interessante, elas estarão lá, eu já vou adiantando, você já sabia disso, em Israel, o mundo terá acesso, os meios de comunicações só estão evoluindo, por assim dizer, a gente vai ver essa questão de streaming, essa questão de culto ao vivo, transmissões ao vivo. Então, o que elas estarão fazendo certamente estará sendo transmitido, muitas pessoas estarão gravando e vendo, e o mundo verá. E aqui elas estarão aqui na terra dos profetas, ou seja, pregando aí a palavra lá de Israel, pregando aí ao mundo e a palavra chegando ao mundo, tá? Outro ponto também interessante, ok? Seguindo, né? Não há muito que se acrescentar no 1.3, senão o fato de que as coisas que foram ditas aí serão repetidas, por isso que você perceba, talvez, professor, mas ele foi muito rápido no 1.3. As coisas do 1.3 que eu li aqui estarão também ditas novamente nos demais. Eu quero ganhar tempo e administrar aqui a minha aula, a minha lição. 1.4, vestimenta significativa, a forma como eles estarão vestidos. Vamos ver isso. Os panos de saco, né? Tá aí, tecido grosseiro, fabricado com pelo de bode,
confira lá, Apocalipse 11:3, eram utilizados por aqueles que pranteavam. Vamos ler mais. Então nós temos alguns exemplos. Jacó se fez valer de pano de saco, Davi também vestiu, Acabe, o rei, né, Ezequias e outros mais vestiram pano de saco. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação e desconforto. Trajadas com tais vestes, as duas testemunhas simbolicamente manifestarão seu desagrado e discordância em relação à situação causada pelos agentes do mal. Então, até a vestimenta das duas testemunhas estará pregando. Não só as palavras, não serão só as palavras que sairão dos lábios das duas testemunhas, que serão mensagens, vaticínios, mas a sua aparência também. Olha que coisa interessante. Ao olharmos para as duas testemunhas, muitos vão muitas vezes indagar por que esses homens estão vestidos dessa forma, pano de saco, num tempo onde o anticristo governando, por assim dizer, o mundo, embora o mundo, a gente sabe que Deus nunca perdeu nem perderá o controle da situação, mas o anticristo, onde prosperidade será a palavra mais falada, vestes belas, festas suntuosas, questões, roupas pomposas, e aí vem duas pessoas vestidas de pano de saco. E essas duas pessoas de pano de saco vão atrair para si muito mais atenção do que as pessoas de smoking, ternos, gravatas, vestidos caríssimos, roupas caras, tá? Por quê? Porque é bom entendermos que a sua vestimenta, a sua aparência também faz parte da profecia. Não só as palavras que serão dos seus lábios, mas o seu aspecto, a forma como eles estarão vestidos também faz parte da profecia. Pano de saco. E aí a gente passa a entender isso. E aí pano de saco tem muitas conotações na Bíblia, tá? Aponta para a humildade, aponta para a modéstia, mas também é muito mais usual na Bíblia o pano de saco para falar sobre lamento. Olha que coisa interessante, lamentações. Como nós vemos, lamentações, sim. Muitas pessoas estarão aí vestidas de pano de saco, estavam na Bíblia para trazer aí essa questão da simbologia. Aqui é só para falar, é só para mostrar isso, que o pano de saco, a veste deles, vai demonstrar desconforto. Aponta para o fato de que eles não estarão coadunando com o que está acontecendo no mundo. O que eu diria aqui é o seguinte, e está muito claro, essa também é uma parte que está muito bem explicada, eu diria, mas possa ser aí para você, professor, agora vamos fazer um adendo aqui para você, professor, como eu sempre costumo fazer aqui nos meus vídeos, pode ser que alguém se utilize dessa parte da lição para fazer uma pergunta. Vem cá, professor, tá, pano de saco, aí ficou claro, está muito específico, a vestimenta deles, que já apontava para os profetas, né? Elias se vestiu assim, João Batista se vestiu assim, ok, está muito entendido, pessoas pranteando, lamentando, se vestiram assim. Jonas, quando pregou, até que enfim chegou a Nínive, tentou fugir, mas Deus o conduzira lá. Aquelas pessoas, numa espécie de lamentação, se vestiram assim. No tempo de Esté também, a quem jejuou, vestiu de pano de saco. Mas a pergunta é, hoje, dificilmente você, professor, vai escapar disso aí na sua aula. Certamente algum aluno trará esse tema para a atualidade. Porque talvez exista na mente de alguns, me vestir de pano de saco hoje é necessário? É preciso? O que eu diria a princípio a você, professor, é que tente o máximo que você puder fugir disso. Porque possa ser que adentrando nesse assunto, no afã de responder a seu aluno, para que o aluno não vá para casa com dúvida, ou para que não gere para alguns, talvez, a ideia, não transmita a ideia de que você não tem a resposta. Tem professor que se preocupa muito com isso. Se eu responder, fujo da aula, da lição. Mas se eu responder, ou se eu não responder, estarei demonstrando que não entendo, ou pelo menos vai parecer que eu não entendo. E aí vai dizer, o professor não entende, mas eu ainda assim, no seu lugar, não responderia, ou daria uma resposta bem educada, do tipo, lição, se eu parar para te responder agora, vai fugir da lição, do assunto, porque o vestir de pano de saco hoje é uma questão muito particular, eu diria, ok? Porque a visão hoje é muito mais uma veste espiritual do que uma veste física. Porque pode acontecer da pessoa fazer uma espécie de voto, vestir-se realmente, como eu tenho visto muitas pessoas se vestir de pano de saco, mas talvez esse vestir-se de pano de saco seja algo muito temporário. A verdade que eu diria, e eu prometo não tomar tempo aqui, mas o que eu diria sobre vestir-se de pano de saco hoje está mais ligado à razão, ao motivo, à motivação seria o ponto. O que estaria motivando a pessoa a vestir de pano de saco hoje? Está fazendo um voto?
o motivo pelo qual esse voto é feito é para conseguir alguma coisa, é um objeto físico, é uma coisa almejada, é uma vitória, uma bênção, uma causa na justiça. Então, como eu disse, é muito complexo vestir de pano de saco hoje. Talvez, de repente, a gente poderia, caso alguém deseje fazê-lo, falar sobre isso no WhatsApp. Você pode me enviar uma pergunta sobre vestir de pano de saco hoje. Eu não vou dizer nem o que eu acho, mas o que a gente talvez apontado pela Bíblia faria, tá? Suplício hoje, vestir de pano de saco, é necessário ou não? Ok, a questão, para que as pessoas vejam que eu estou de pano de saco, é muita coisa. Você me entendeu, percebeu, você viu que eu estou fugindo aqui do assunto, ou estou entrando até um certo ponto no assunto, para te ajudar, professor, para que você não faça o que eu estou fazendo aqui, essas explicações que eu estou tentando dar contra pano de saco. Eu, no seu lugar, dando a aula aí, em loco, junto aos seus alunos, eu nem adentraria. Ok, eles lá, as duas testemunhas estarão, elas lá vestidas de pano de saco, há um motivo, e o motivo está explicado aqui. Nós hoje é outra história, é muito complexo, vai depender, cada caso é um caso e tal. Faça isso, professor, e você vai se dar bem na sua aula. Mas se ninguém tocar no assunto, para que você vai tocar? Se ninguém tocar, toca a sua aula. Parte com a sua aula. Segundo tópico, testemunhas poderosamente capacitadas por Deus. Então a gente passou a ver no tópico anterior, professor, não misture os assuntos. Lá no tópico anterior são questões ligadas à identidade, do surgimento delas. E aqui a gente passa a entrar agora na missão das duas testemunhas. Mas para entender a missão, a gente tem que entender a origem do poder, a origem da autoridade das duas testemunhas. É isso que você vai tratar no segundo tópico. O segundo tópico é Deus capacitando as duas testemunhas para cumprir seu ministério, e esse é o seu foco, tá? Vamos lá. Então nós temos testemunhas poderosamente capacitadas por Deus. Primeiro subtópico 2.1, o poder de Deus. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho, peço perdão aí, porque está doendo um pouco, está incômodo aqui a posição. O poder de Deus. Vamos lá? Deus declara que as duas testemunhas são dele. E aí você tem lá o pronome possessivo minhas, tá? Está lá no Apocalipse 11, verso 3. Eu coloquei o grego, né? A quem pronuncie mu, por causa ali do Y, e a quem pronuncie mou, tá? Usa ali o ômicron junto a Y, tá? Mou, a quem diga mou e a quem diga mu, ok? Então, que é um ditongo aí grego. E que as dotará de poder, como a Moisés e a Elias, a fim de que possam comprovar suas profecias e executar, em última instância, seus planos eternos. O ponto que eu diria que é o seguinte: essas duas testemunhas serão dotadas por Deus de poder. Então, elas não virão fazendo no seu poder, elas não terão esse poder. Não é algo oriundo, originário das duas testemunhas. Mas Deus é quem as dotará de poder para realizar ali o seu ministério. Então está muito claro isso aqui. É só você dizer aí que o que elas estarão realizando, água, fogo, todo esse processo que você vai ler ali, é claro, em loco, estarão sendo feitos porque Deus as capacitará para tal. Não que elas tenham tal poder, mas Deus capacitará gloriosa e poderosamente as duas testemunhas para executar isso aí. Então, você entendeu o seguinte: o poder é de Deus. As testemunhas são de Deus, porque o poder também para usar e dotar as duas testemunhas vem de Deus, é oriundo de Deus, origina-se em Deus. E aí é um detalhe importante, interessante, você pode usar aí, tá? O que eu diria, e não vai mudar nada na lição, repito, vou chegar até mais perto aqui, o que eu vou dizer agora não vai mudar nada na lição, mas de repente, a nível acadêmico aí para você, para te ajudar, é que no capítulo, tá aí, né, capítulo 11, verso 3, tá aqui na lição, é a referência da lição. Elas são de Deus, Deus disse minhas, mas há Bíblias que traduzem, há traduções bíblicas no português que diz: e darei poder às minhas testemunhas. Outros dizem: e concederei poder às minhas testemunhas. Eu estou dizendo uns e outros, e não estou falando ACF, RA, porque eu não estou com nenhuma Bíblia aberta aqui. Eu ainda não tenho, e eu já falei em vídeos anteriores, ainda não tenho aquele set list, um microfone bom, aquela câmera super top, aquele computador, né, meu computador travando, um notebook muito antigo, tá? Não sei se é mais velho que eu, talvez tenha a minha idade, mas aí então meus recursos são parcos quanto à questão tecnológica. E quando eu melhorar, eu começo a colocar na tela, põe grego, põe hebraico, põe Bíblia. Um dia que eu conseguir um PC game, um computador melhor, aí eu vou melhorar aqui a qualidade, então peço perdão. Mas eu estou de cabeça aqui tentando lembrar a Bíblia. Mas você vai achar referências que dizem, tá? Ali na Bíblia, português. E darei poder, e concederei poder. Só que a questão, gente, é que o texto grego
não traz o darei poder e concederei poder. Essa tradução aí, essa frase, ou esse início de frase, e eu darei poder ou concederei poder, dunamis, dinamis, não tem no grego, tá? Deus dizendo que ele vai dar poder. Mas você entende que é de Deus, por quê? Porque eles fazem, embora o versículo 3, é isso que eu estou dizendo, o Apocalipse 11:3 não diz, e darei poder ou concederei poder. Isso é um acréscimo do tradutor. Mas, lendo o contexto geral, a gente passa a entender muito claramente que é Deus quem vai dotar de poder. Só estou dizendo que é o seguinte, você vai ler na sua igreja aí, Apocalipse 11:3 para os seus alunos, e está lá, darei poder, concederei. Só para dizer que o darei e concederei não constam no grego, no original. E não vai, como eu disse, mudar, diminuir em nada a já visto o fato de que o contexto nos mostra que Deus é quem dotou de poder. Mas está aí. Continuando, nós temos então 2.2, a manifestação do poder de Deus. Vamos lá. Obras maravilhosas, fruto do incomparável poder do Senhor, aparecem em todo o texto bíblico. Lembremos-nos de algumas delas. Aqui, meu querido professor, não vou nem colocar na tela, vou falar primeiro. Não é que essa parte da lição esteja atrelada às duas testemunhas. Aqui é a revista, o autor, o comentarista, falando e corroborando com a ideia de que Deus é quem vai dar poder. Provas de que Deus é quem vai dotar de poder, porque ele já fez isso em outros textos, em situações anteriores. Aqui são situações que serão apresentadas na lição só para demonstrar, só para corroborar com a ideia de que Deus o fez. Então, eu acredito, professor, que você não precise, e até me permita, se eu puder aconselhar, não deva explicar cada um desses pontos. O 2.2 aqui você passa correndo. Porque se você parar para explicar ponto a ponto que eu vou trazer aqui agora, vai tomar um tempo para você fazer as suas aplicações para a lição. Aqui é só uma prova. Diga aos alunos, gente, eu vou mostrar para vocês aqui que o autor está trazendo provas de que Deus, sim, assim, mais uma prova de que ele vai dotar as duas testemunhas de poder. O quê? Porque ele anteriormente o fez. E aí é só para corroborar com isso. Então você tem aqui a libertação de cativeiros. Então, como ocorreu no Egito, após 430 anos de escravidão e prisões, também aconteceu com o apóstolo Pedro. Ou seja, Deus com seu poder livrou o seu povo, livrou Pedro, livrou o homem de Deus, como Paulo e Silas, não está aqui, mas Atos 16. Deus também usou o seu poder, da sua glória. Deus, com seu poder maravilhoso, libertou pessoas do cativeiro. Então, tá aí, ó, ele vai proteger as duas testemunhas, prova disso. Outro exemplo, a aniquilação dos inimigos de Deus em todos que se levantaram contra a sua obra, como aconteceu nos dias de Ezequias, rei de Judá. Então Deus enviou um anjo, 185 mil pessoas ali, soldados do exército de Senaqueribe, outros soldados ali da Assíria, foram mortos. Ou seja, mas as duas testemunhas terão poder para aniquilar inimigos? Olha aí, Deus já fez antes e fará de novo. Você faz isso. Você não dá muito detalhe aqui, não. Faça como tente fazer como eu estou fazendo. Tá? Não é que eu estou aqui querendo ser o dono da verdade, só para te ajudar, porque você vai ganhar tempo aí para explicar outras coisas na sua lição. Provisão de alimentos. Como aconteceu a viúva de Sarepta e seu filho, e no ministério do Senhor Jesus. Então, outra coisa, Deus vai manter duas testemunhas e vai guardá-las e prover a elas aí o necessário, guardar aqueles que servirem a ele. Aqueles que não se dobrarem ao anticristo, não se dobrarem à besta, não quiserem amar, Deus com seu poder estará guardando o remanescente. Como ele fez lá, exemplo que ele fez, né? Proveu alimentos e bênçãos e guardou. Proteção de todo mal, doenças, desastres, ataques e tragédias, porque o mundo vai estar sofrendo tragédias aí. E as duas testemunhas, e os que também ali ouvirem o testemunho e não quiserem a marca da besta, também serão guardadas, embora é muito melhor subir na primeira leva, arrebatamento. Não fica pensando em subir depois não, segunda chance não. Vamos agora, arrebatamento, glória a Deus. Como aconteceu ao patriarca Jacó. Então, Deus protege. Olha que coisa maravilhosa. Deus guarda. E aqui você tem Gênesis 28. Não conte a história. A referência, se você quiser falar, gente, para quem quiser aí, ó, ler a referência em casa, aí é quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, fugindo das coisas erradas que fez, parou no meio do deserto, cansado, pegou uma pedra, pô-la como travesseiro, deitou sobre a pedra. Eu estou falando até muito aqui. Deitou sobre a pedra e Deus apareceu para ele numa visão, um sonho que ele teve, uma escada posta, anjos subiam, anjos desciam, Deus no topo da escada fez promessas a ele, e aí Jacó acordou e reconheceu, entendeu como glorioso é Deus naquele lugar. Então Deus, assim como guardou Jacó na ida e na volta, a ida e vinda, Deus também protegerá aqueles que se puserem a ser fiéis a ele, dispuserem a ser fiéis a ele.
Assim como aconteceu no passado, nos tempos do fim, as duas testemunhas revestidas e possuídas pelo poder de Deus cumprirão integralmente a sua missão divina. Então, só para que seus alunos entendam, esses exemplos não foram dados para serem duas testemunhas. Não são exemplos do fim, da grande tribulação. São exemplos lá no passado para mostrar que provas gloriosas de que Deus agirá no ministério dos testemunhas é que ele já fez isso anteriormente. E para Deus, isso aí, por assim dizer, é nada. Tá? Só isso. Então, você cite isso sem detalhar, professor. Não entre para detalhar cada referência que foi citada aqui, que você vai tomar um tempo da sua aula. Ok? Só faça os alunos entender. Ele fez e fará novamente. Só isso. O 2.2 aqui, a manifestação do poder de Deus, é uma prova. É os seus alunos pararem para ter uma prova de que Deus vai fazer. Terceiro tópico, vamos lá. 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas. Aqui está muito claro. Aqui é uma espécie de resumo do ministério das testemunhas, dividido em 4 etapas, desde a sua chegada, o início do seu ministério, que começará com uma terrível perseguição, até o fato de sua morte, logo ressuscitadas e levadas ao céu. E é que você vai fazer, tá? Começando, nós temos 4 etapas da missão aí. Perseguidas pelo império das trevas. Então, o início, assim que elas começarem a pregar, o mundo não vai ficar assistindo a pregação, assentado assistindo a pregação. Virá uma grande ferrenha perseguição contra elas. As duas testemunhas escatológicas não escaparão à perseguição feroz e cruel que se levantará por todos os lados, visando a sua destruição. Certamente nesse tempo, os algozes desses servos de Deus utilizarão os recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para este fim. Então vamos lá. As duas testemunhas, quando iniciarem seu ministério, sofrerão perseguição. E aqui, esse aqui é o detalhe, gente. Elas não vão escapar da perseguição, assim como nós também não escapamos. Olha que coisa interessante. Embora a gente vai escapar da ira de Deus. Eu sei que aqui não é aula, eu já fiz isso nas aulas anteriores. Essa aula não é uma aula sobre arrebatamento. O foco nosso não é arrebatamento. O nosso assunto não é arrebatamento, mas escape de perseguição. É bom entendermos uma coisa. As duas testemunhas não vão escapar da perseguição e nós seremos levados, arrebatados para escapar de perseguição. A questão não é a palavra perseguição, mas é a origem da perseguição que é o foco. Que tipo de ira e perseguição que virá no tempo da tribulação aqui, que nós vamos escapar? É a ira de Deus. Mas as duas testemunhas então sofrerão, então nós seremos livres. 1 Tessalonicenses está muito claro lá. Deus nos livra, Jesus nos livra da ira de Deus. Quem aceitar a Jesus, a igreja será arrebatado, passará esse período de 7 anos aqui na terra, mas lá em cima não tem 7 anos, ou seja, é um outro tempo contado lá, computado lá. Mas a igreja será arrebatada porque a igreja não sofrerá a ira de Deus. Ok? Mas as duas testemunhas sofrerão a ira do mundo aqui, ó, do anticristo e do mundo. Não, Deus não estará derramando a sua ira sobre as duas testemunhas. É o mundo que estará junto ao anticristo, encabeçando aí o mundo da época, que estará derramando a sua ira sobre as duas testemunhas. Tá? Então, para que você não se perca com isso aí. Então, sim, elas não escaparão da ira do mundo, do anticristo. Elas vão passar por isso. E aí, só que Deus as livrará até um certo ponto. Haverá um momento disso. Então a perseguição virá e Deus, o poder que Deus dotou elas para as preservar durante esse tempo de perseguição, até um tempo determinado. Ok? E aí você lê Apocalipse e vê lá claramente isso aí. E aí nós vamos ver o seguinte, talvez o que a gente está trabalhando aqui, talvez o que você, professor, possa e consiga trabalhar melhor, porque eu estou gravando um vídeo, já estou olhando para a hora para ver se está grande. Tem gente que diz que não assiste vídeo grande, eu acho que é por isso que meus vídeos não são tão assim, minhas visualizações não são tão grandes, lembrando que o meu foco não é monetizar, não é dinheiro, não é riqueza, eu não estou aqui para isso. Meu foco são almas, ajudar professores, ajudar na EBD, fazer a minha parte como cristão. Mas aí se eu falou sobre visualização, o senhor queria mais visualizações, gente, partindo do princípio que mais visualizações, são mais pessoas tendo acesso, nesse sentido sim. Agora, visualizações para ganhar dinheiro, não. Amém? Meu foco são almas, evangelho, reino de Deus. E eu já sei o que está acontecendo com as pessoas que estão granjeando só dinheiro aqui nessa plataforma. Falam o que querem, até o que não devem para poder ganhar inscrito. E não é meu caso. Eu tenho um compromisso com Cristo, com o evangelho, com a verdade. Se melhorar e aumentar a quantidade de inscritos no canal, amém. Se não,
o que eu posso fazer é só continuar gravando, só continuar ajudando os professores aqui, até o momento em que Deus achar que eu deva fazê-lo. Partindo, pois, disso, e peço perdão por ter mudado de assunto, não é meu foco. Professor, desculpa aí quem está assistindo, deixa eu voltar para o foco aqui, que é a aula. Perdão mais uma vez. Então, o que é o ponto aqui? Estou olhando aqui para a tela, está aqui dividindo a tela com vocês. Você, professor, vai poder trabalhar um ponto interessante. Qual é? Está aqui, ó, recursos midiáticos e tecnológicos. O que é um ponto interessante? Nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito sobre fake news e esse ponto tal. Então, o que a gente vai entender é que a imprensa do anticristo vai se fazer valer, os veículos e meios de comunicação usados pelo anticristo vão fazer de um tudo para tentar denegrir, manchar a imagem das duas testemunhas, até mesmo negar o fato de que Deus está usando elas. Negar o fato que elas existem. Há lugares que talvez a mídia vai fazer de tudo para que isso não chegue lá. Então a gente precisa entender que os meios de imprensa, a mídia do anticristo, vai fazer de um tudo para tentar denegrir a imagem das duas testemunhas, a perseguição. E a questão tecnológica também, monitorar onde eles estão, satélites em cima deles monitorando, vão tentar combatê-los de diversas formas. Então o ponto é entender o seguinte, que a perseguição do mundo virá contra eles. Nós seremos livres da ira de Deus, por isso arrebatamento, e eles não serão livres a princípio, por assim dizer, totalmente da ira do mundo. Você sabe que quem os atacar, quem tentar ferir, quem tentar matar, o poder que Deus deu a eles vai fazer com que pessoas sejam mortas. Mas haverá um momento em que eles serão mortos, e aí eu vou chegar lá já já. Só não adiante, professor. Peço perdão por ter adiantado. Não foque na morte deles aqui agora não. Siga essa sequência. Tá, deixa eu melhorar aqui, siga a sequência. Agora é só perseguição. Depois a gente fala sobre mortas pela besta do anticristo. Agora que é a hora de falar sobre isso. Talvez se você entrar no assunto de mortas lá, você gaste um tempo. Aqui é a hora. O anticristo fará guerra aos santos, Daniel 7:21, e os vencerá. Apocalipse 7:11-7. Os habitantes da terra celebrarão a morte dos mensageiros de Deus e trocarão presentes. Olha aí, gente. Tudo isso acontecerá na cidade de Jerusalém, que é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, devido à sua apostasia e pecado. Ao ler a minha tela, vou tirar a minha imagem, nem preciso tirar a minha imagem, você vai ver, foque talvez aí na forma, porque eu não sei quem vai estar assistindo, o que dá isso, mas perceba as cores e a forma que eu usei para escrever a palavra Sodoma, o que já, professor, te dá aí um start de algo que vai acontecer em Jerusalém naquele tempo. Eu vou tentar explicar já já. Vamos seguir a sequência aí. Mas pegue aí a cor Sodoma, as cores que eu usei para cada palavra. Olha, Sodoma. Olha, isso lembra alguma coisa, hein? Vamos lá. Então, para começar, o anticristo fará guerra com os santos. Então, o anticristo estará guerreando, lutando, tentará diversas coisas para lutar contra as duas testemunhas. E aí ele conseguirá, enfim, então, porque Deus lhe permitiu fazer, ou lhe permitirá fazer, ele conseguirá matar as duas testemunhas. Elas serão mortas, mas porque Deus assim o quis. Tá? Haverá um momento específico. No final aí, desse período, no meio da tribulação, elas serão mortas. Ok, as duas. E assim que elas forem mortas, o mundo vai celebrar. O mundo por quê? Porque as duas testemunhas vão dar tanto trabalho para o anticristo que aqueles que estão aliados, filiados, estarão ligados ao anticristo, vão celebrar, comemorar e trocar presente. Nação trocando presente com nação, por causa que as duas testemunhas foram mortas. Tá? Tudo isso vai acontecer. Onde será a morte delas? Elas serão mortas em Jerusalém. E aí você vê Jerusalém sendo chamada de Sodoma e Egito. Gente, duas coisas que são interessantes. Na atualidade, a gente vê o quão é celebrado Jerusalém, quantas pessoas gostam, querem, amam estar indo para Jerusalém. Viagens são feitas, inclusive eu desejo, eu só não vou porque minhas condições financeiras não são ainda para tal. O que eu faria em Jerusalém se eu fosse lá agora, se eu fosse para Israel? Batizar de novo no Rio Jordão? Nunca. Para quê? Eu sou batizado já. Batizar no Rio Jordão? Não. Como professor, alguém que ensina há um tempo, embora eu não me considere o professor, tá? Eu estou mais autodidata do que, não tenho tanta formação teológica assim, acadêmica, sou muito mais para autodidata, mas pesquisa, seria ótimo se eu caminhasse por Jerusalém, ver uma coisa eu numa lousa, num quadro, um data show ligado, explicando coisas de Israel para os meus alunos. Outra coisa é eu ir lá vendo isso e podendo trazer essas informações. Se um dia Deus quiser me levar a Jerusalém, é claro que eu não vou sozinho, porque eu não vou sem minha família. Se Deus quiser levar minha família e eu para Jerusalém, porque uma coisa é eu lá
gravando vídeos em frente ao túmulo de Jesus, gravando vídeos no Monte das Oliveiras e minha família em casa. Eu não faço isso jamais. Se ficar ruim para mim, minha família está do meu lado. Tudo que é ruim para mim, tudo de ruim que me acontece, minha família está comigo, me ajudando, me apoiando. Quando as coisas ficarem boas para mim, eu vou sozinho deixar minha família em casa? Nunca. Quando as coisas sempre que ficarem boas para mim, eu quero a minha família, minha esposa e eu do lado. É por isso que às vezes você me vê falar, quem quer convidar para viajar, pregar, minha família, porque eu não consigo me imaginar num hotel 5 estrelas, 4 estrelas, uma pousada, não importa, eu não consigo imaginar hospedado num lugar, comendo ali, aquele negócio, e minha família em casa. Não. Minha família sofre comigo, então se eu estiver bem, minha família também vai se alegrar comigo. Fechando aqui, Israel. Israel hoje é vista como um lugar lindo, maravilhoso, viajar, Israel viaja. Só que Israel é chamado de Sodoma, gente. Por que Israel é chamado de Sodoma? Nós estamos olhando e já observando como está caminhando a chamada política mundial. Para que lado está indo? E a gente vê na Bíblia, a Bíblia nos mostra que Israel fará uma aliança com o anticristo. E a pergunta é, como pode Israel, o povo de Deus, fazer uma aliança com o anticristo? E, gente, isso é quase que impossível. Mas um dos pontos dessa aliança é o quê? O anticristo, por ser o portador da falsa paz, garantirá a Israel essa falsa paz. Como? Chamando Israel para aceitar os termos das outras nações? Eu diria que nem tanto. Eu diria que ele fará com que as outras nações, que até então são inimigas de Israel, façam a chamada até que enfim paz, né? Estiarão a bandeira branca. As nações que hoje perseguem e brigam de maneira territorial contra Israel, o anticristo conseguirá trazer após si, junto a si, essas nações darão uma espécie de cessar-fogo, uma trégua a Israel. Então isso fará com que Israel se sinta à vontade para se aproximar do anticristo. Uma vez aproximado do anticristo, porque ele conseguiu até então acalmar ou aplacar ali, né, acalmar os ânimos dos inimigos de Israel, ele vai começar a impor algumas coisas, certamente, gente. Terceiro templo construído, uma série de coisas prontas lá, e aí essas coresinhas que representam movimentos, minorias que estão lutando por direito de gênero, coisas que a lição nem fala, e eu não quero perder tempo com isso, tá? Não que eu tenha medo de processo, mas não está na lição. Mas a gente passa a entender o quê? Entender que aí, uma dessas coisas são essas. Então, tipos de cultos estranhos, cultos dúbios e esquisitos também ocorrerão em Jerusalém, o que fará com que Jerusalém seja chamada de Sodoma. Ou seja, o que não se aceitava na antiga aliança será aceito aí nesse tempo, no templo. Então, antiga aliança por isso, ou melhor dizendo, Sodoma por isso. Tá aí as cores para dizer. Essas cores que eu usei já dizem tudo aí, onde que eu quero dizer. O que é Sodoma, onde eu estou querendo dizer? Tá, uma ligada a gênero, você já pegou. Outro ponto é Egito. Por que Israel será chamado de Egito? Porque em Jerusalém nós veremos idolatria. Haverá idolatria. E aí, essa é a hora em que Israel vai começar a acordar para quem é o anticristo. Essa é a hora, tá? E justamente nessa hora em que Israel... É nessa hora que o anticristo vai se levantar contra Israel. E a gente vai ver isso em lições posteriores. Mas aí você entendeu aí? O ponto é que as duas testemunhas serão mortas nesse tempo. E aí o mundo vai se alegrar. A Sodoma também está lá fazendo uma aliança, ou seja, Jerusalém, Israel fará uma aliança com o anticristo e vai permitir muita coisa esquisita, muito tipo, porque Sodoma aí já aponta para que tipo de culto o anticristo vai, junto ao falso profeta, colocar no mundo, um culto onde todas as abominações, tá, ali serão aceitas, ok? As abominações. 3.3, ressuscitadas por Deus na praça de Jerusalém. Uma vez que as duas testemunhas sigam essa sequência, professor, perseguidas, mortas e agora ressuscitadas na praça de Jerusalém. Em sinal de infâmia e desonra, homens de vários povos e tribos e línguas e nações impedirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, após 3 dias e meio, os corpos jacentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. Como aconteceu no Vale dos Ossos Secos, Deus trará vida aos seus servos. Então, vamos lá. 2 testemunhas serão mortas mesmo, literalmente falando. Seus corpos estarão ali em Jerusalém. Passarão 3 dias e meio, o anticristo e os seus aliados não deixarão que ninguém toque. Eles vão profanar o corpo lá, os corpos das 2 testemunhas. Vão ficar espalhados para que sirva de exemplo, para que todos aqueles que tentarem ou pensarem se levantar contra o anticristo não façam. Então deixa o corpo dos 3, o corpo das 2 testemunhas vão ser colocado para que todo mundo veja, filmado, 3 dias e meio ali para o mundo inteiro ver, zombando, trocando presente, caçoando, ok?
E aí, em praça pública. Isso que é coisa interessante. Vão estar zombando, ok? Vão estar lá, profanados, zombando. Mas aí, passado 3 dias e meio, o que acontece? Cristo, ou seja, Deus estará ressuscitando as 2 testemunhas. É por isso que eu falei no início do vídeo, você lembra lá? Por que fica essa briga de se Enoque e Elias, Moisés e Elias? Moisés não pode ser, porque já morreu, e aí vai ser ressuscitado para morrer, ser ressuscitado de novo. 2 mortes, 2 ressurreições para Moisés. Então, por isso é que algumas consideram que não. Mas o ponto é que elas vão ser mortas e ressuscitadas, vão ser trazidas à vida. E por fim, nós temos aí arrebatadas aos céus. Deus chamará as 2 testemunhas ao céu, e elas subirão em uma nuvem, sob os olhares perplexos dos seus perseguidores. Então, ao fim disso, as 2 testemunhas serão transladadas, arrebatadas, tomadas e levadas ao céu. Que maravilha! A igreja já foi levada ao céu, arrebatada. Agora, as 2 testemunhas que perduraram o seu ministério, passando o seu ministério, durante todo o ministério perseguição, mas livramento de Deus durante todo o ministério. Passado, pois isso, serão mortas. Após mortas, seus corpos estarão 3 dias e meio ali expostos para que todo mundo veja o anticristo se jactando disso, e depois de passar 3 dias e meio serão ressuscitadas, e após serem ressuscitadas serão levadas. Deus estará chamando acima, elas serão levadas aos céus para estarem ali com Deus. Olha que coisa tremenda, tá? E aí, com isso nós temos a conclusão da lição, a conclusão da aula, tá? Espero aí que tenha ajudado vocês, que Deus em Cristo os abençoe. Mais uma vez, deixo aqui ao término o meu contato, para caso alguém deseja contactar-nos, está aí. Amém? Falo do estado do Espírito Santo, tá? Aí 27 é aí o prefixo. E aí está o meu contato, lembrando que é Zap. Dúvidas, talvez eu não tenha sido esclarecedor na lição, peço perdão, sou imperfeito, ser humano, falho, tenho muito que aprender ainda, não sou aquele doutor, não tenho aquele currículo teológico, mas tenho tentado ajudar dentro das limitações. Se você identificar algum erro, alguma coisa que eu falei que não está legal, que não bateu bem, sinta-se à vontade para me corrigir, ok? Eu venho aqui e faço esse adendo, essa correção, porque eu também estou aprendendo com o Senhor. Estamos sempre aprendendo, não me considero o dono da verdade. Deus abençoe a todos, querendo contactar-nos, estamos aí. A paz do Senhor Jesus, tá? Fiquem com Deus, querendo minha família com vocês aí, só chamar que a gente vai, minha esposa, meu filho e eu. Porque eu não ando sozinho, não faço nada sozinho, não prego sozinho, não ando por aí sozinho. Porque quem anda sozinho, é tanto escândalo na internet que eu estou até com medo. Então, eu só ando com a minha família. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, tá? Deus abençoe a todos.